Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero dar os parabéns, 25 anos do Thiago Maia, o irmão do Flazoeiro, pois é. Parabéns, Thiago Maia, muito sucesso, muitos títulos pelo Mengão, né? Que esse ano de 2022 seja um ano de muitas vitórias, né? Que não tenha problema nenhum para você, que você arrebente, vai dar tudo certo, estamos na torcida. Boa, Thiagão. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, a gente chegando aqui sem enrolação para trazer notícias do Mengão para você. Quero só pedir para você seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal no Facebook e no YouTube, você se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tá aí com algumas notícias muito importantes do Mengão. O presidente Rodolfo Landim, né, ele hoje conversou com a imprensa, né? Falou inclusive sobre a questão do Pedro. A Leila Pereira disse que desde a primeira investida que o Flamengo negou, ela já tinha desistido da contratação do atacante Pedro, né? Ela cansou, não é que ela cansou, né? Na verdade, ela desistiu já desde cedo. Ela falou o seguinte, olha só: essa conversa acabou porque o Flamengo não tem interesse em negociar. Por mim, essa conversa está encerrada, disse a Leila aí, então, ao GE, após a eleição da CBF. Quem falou lá também foi o Rodolfo Landim, como eu estava falando, né? Ele falou o seguinte: o Pedro tem contrato longo com o Flamengo e tem uma multa dentro do contrato. Se pagarem a multa e ele quiser sair, o Flamengo vai ter que deixar ele embora. Fora isso, é difícil. O Flamengo fez um esforço muito grande para montar esse plantel e estamos felizes com ele. Tá? Então, o Landim falando sobre isso, né? A Leila também tinha falado que às vezes o torcedor acha que não contratamos por motivos financeiros. É óbvio que não vamos fazer loucuras, né? Vamos pagar o quanto realmente o atleta vale, tá? Então, a gente pega aí essas aspas da Leila, as aspas do Landim, e vê que o negócio realmente não passou de uma vontade do Palmeiras contratar e que isso aí foi descartado pelo Flamengo e ela já aceitou, inclusive, essa situação. Ainda para a gente manter o assunto mercado da bola, o presidente Rodolfo Landim também falou sobre a permanência do Andreas Pereira. Ele praticamente, né, ele não afirma, não confirma a contratação em definitivo, mas ele deixa claro, deixa no ar que o jogador vai ser contratado sim. Notícia que tinha sido trazida pelo GE com exclusividade. O Caê Mota, né, tinha trazido que o Flamengo iria exercer sim a opção de compra, já tinha negociado aquele valor de 10 milhões de euros, que nesse momento na cotação diminuiu um pouco, mas tem aquela questão toda que o Flamengo tem valores a receber de outras negociações, de outros jogadores, e que na real o Flamengo está tendo prejuízo com a queda do euro, né? Então o Rodolfo Landim, ele falou sobre o Andreas. Olha só, Andreas é um jogador do Flamengo, até a metade do ano. Temos contrato com ele e gostamos do jogador. Já tivemos várias conversas com o Manchester. Só posso dizer que o Flamengo gosta muito do jogador e eventualmente vamos poder contar com ele em definitivo. É o que a gente deseja, tá? Então deixando claro que deseja sim contratar o Andreas Pereira em definitivo, né? E que as coisas estão bem encaminhadas. Ele falou também sobre o Paulo Souza. Estamos gostando muito do trabalho que está sendo feito pelo Paulo. Sabíamos que o início do trabalho no Carioca seria misturado com garotos da base e um período de pré-temporada, né? Tínhamos a expectativa de terminar entre os dois primeiros para ter a vantagem na semifinal e foi o que aconteceu. Agora é final. Lembrando que o Fluminense, mesmo tendo sido o primeiro colocado na fase inicial, ele não tem vantagem de empate. Não há vantagem de empate na final, apenas na semifinal. O Landim, então, deixou claro que não tem o menor interesse em negociar o Pedro, como a gente tinha trazido para vocês. E ele aproveitou também para falar sobre a questão de assumir a Petrobras, né? Uma preocupação aí de alguns torcedores, se ele deixaria o cargo no Flamengo de presidente para assumir a Petrobras ou faria isso simultaneamente. Eu jamais deixaria que meu nome fosse indicado a alguma coisa que eu não pudesse conciliar com o Flamengo. Jamais colocaria em
em grande prioridade, em grau de prioridade inferior o compromisso com torcida e sócios do Flamengo. Vou me dedicar ao Flamengo pelos próximos 3 anos. Se eleito for no Conselho de Administração, vou me dedicar pelo período que os acionistas desejarem. Ele falando aí, então, após a eleição para presidente lá da CBF, né? E ele rechaçou qualquer associação entre a indicação e o apoio e boa relação com o presidente Jair Bolsonaro nos últimos anos no comando do clube. Acho que tem o currículo razoavelmente grande para ser convidado para esta função. Entendo isso como um presente que eu acho que o governo está dando para os empregados da companhia. O reconhecimento, acreditar que quem desenvolveu o conhecimento pode ajudar a dirigir a companhia, né? Ele que fez carreira aí na Petrobras desde a década de 1980 até surgir para o futebol e para o Flamengo entre 2012 e 2013, tá? Ele já tinha deixado claro para a diretoria do Flamengo que aceitaria chefiar o conselho da empresa sem deixar o comando do clube. Queria aproveitar aqui e avisar você, tá aqui comigo ainda? Então é o seguinte, você quer ganhar dinheiro? Quer fazer uma renda extra? Aproveita agora mesmo, vai no link da descrição do Facebook ou no comentário fixado do YouTube, chat fixado. Tem aí, junto com o link da Outsider, que te dá desconto com o cupom Paparazzo. Você pode procurar eles aí no WhatsApp, pedir o desconto Paparazzo para viagens pela Libertadores, Copa do Mundo, Doha, né? Champions League, tudo você tem desconto do Paparazzo. Mas eu quero dar a dica, você que quer fazer uma renda extra, no link que está aí, você pode adquirir com 90% de desconto um curso, tá, de trade esportivo. É o melhor curso do mercado, com ainda uma inteligência artificial que vai te ajudar. R$ 1.200 de desconto, tá? 90%. Olha só, essa oportunidade, o Betzord e o curso estão saindo, cara, por 10% do valor, 90% de desconto. Você vai pagar somente 10% do valor total. Tá? Então aproveite agora mesmo, porque é tempo limitado. É por tempo limitado e você vai garantir um baita de um produto, podendo aí trazer uma renda extra para sua família, para sua casa, você que gosta de mexer com trade esportivo, tá? Dicas, né, maravilhosas, inteligência artificial te ajudando aí. Você vai adquirir agora mesmo com desconto do Paparazzo, assim como você também vai utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. Cupom PAPA, 5% de desconto para você somente nas lojas online. Vamos continuar com as notícias do Mengão. Tem aqui uma outra declaração de dirigente do Flamengo, justamente do Marcos Braz com relação às saídas, né? As saídas, possíveis saídas do Diego Alves, Diego Ribas, René e também Maurício Isla, né? A gente até repercutiu ontem aqui essa possível saída do Diego Alves, Diego Ribas, René e também do Maurício Isla. Mas o Marcos Braz hoje falou sobre isso, né? Ele disse o seguinte: não será analisado agora, até por inteligência. Tenha certeza que essa decisão será tomada de maneira mais tardia possível. Ou seja, deixando claro que por inteligência eles não estão mexendo nesse assunto agora. Por quê? Porque se o Marcos Braz ou os dirigentes do futebol, por mais que eles pensem em não renovar com os 4, se eles falam isso agora, o que vai acontecer? Você desmotiva os jogadores e o Flamengo vai contar com esses jogadores até o final do seu contrato. Está pagando o salário deles. Eles estão recebendo salário. Eles podem ser utilizados e devem ser utilizados no decorrer da temporada. Então não seria inteligente, como o Marcos Braz disse, falar nessa questão de não renovação dos jogadores ao final do ano. Se ele fala isso agora, ele desmotiva os caras, desvaloriza os caras, né? E o Flamengo vai precisar deles em algum momento. Então faz sentido, né? Aí então o Marcos Braz, eu não digo desmentindo o jornalista, mas rebatendo e explicando que essa decisão não será tomada agora. Bem, a gente teve o PVC, né? Falando que o Vasco é o rival que menos vence o Flamengo nos últimos 5 anos. Nos últimos 20 clássicos dos milhões, desde 2016, houve 9 vitórias do Flamengo e 2 do Vasco apenas. Isso mostra aí a supremacia do Flamengo,
né? E como realmente o Flamengo tem conseguido manter aí um nível aí mais alto, né? Vencendo sempre o Vasco. A diferença, né, fica cada vez mais clara entre as duas equipes, né? Qualidade de elenco, até mesmo financeira. Tem a possível chegada de investidores, mas o Flamengo, com a sua administração, conseguiu tudo isso. Ele fala que até 2016, mesmo com boa gestão, o Flamengo tinha dificuldade para se impor ao Vasco. Foram 9 clássicos dos milhões, sem triunfos rubro-negros, até um que o Diego marcou e o Flá venceu por 1-0 em Volta Redonda em 2017. A partir daí, houve uma sequência de 17 clássicos sem vitórias cruzmaltinas, 8 empates e 9 vantagens rubro-negras. Tá? O tabu se encerrou em abril de 2021 com o 3-1 do Vasco no Maracanã. Era o time titular do Flamengo, desfalcado de Arrascaeta, né? E Léo Matos, Cano e Morato anotaram os gols do Vasco, dirigido por Marcelo Cabo. Nesse ano, nova vantagem do Flamengo por 2-1 durante a Taça Guanabara e também, né, os 2 jogos da semifinal que o Flamengo venceu exatamente por 1-0 as 2 partidas, né? Então, o Flamengo vem mantendo aí um bom aproveitamento contra o Vasco da Gama, matéria do PVC. O Flamengo, que teve 2 dias de folga, né, quase 3, né, 2 dias de folga após o último jogo da semifinal, se reapresentou hoje de tarde e a gente tem um trabalho acontecendo aí com o Paulo Souza, né, que alguns jogadores aí, medalhões, como a gente vinha falando, que não estão sendo utilizados, o Paulo Souza não tem problema em colocar esses jogadores no banco, né? Eles que levantaram muitas taças pelo Flamengo, vêm perdendo espaço no time, e o técnico deixa claro que pretende renovar aí o elenco e que não tem problema algum em deixar os multicampeões no banco. Técnicos anteriores que passaram pelo Flamengo pareciam não ter coragem, no caso, de fazer 1/3 do que Paulo Souza vem fazendo. E os comentaristas têm falado sobre isso. Em muitos programas eu vejo o pessoal falando sobre isso, inclusive o João Guilherme também falou sobre essa questão do trabalho do Paulo Souza, né? E a gente tem aí, olha só, ele falando do Paulo Souza: precisamos de todos, do compromisso com o time, sobretudo sem bola, que todos estejam muito disponíveis, que entendam estrategicamente o que tem que ser feito e que possamos traduzir nosso domínio e que sejamos mais efetivos. Também a gente tem a questão, ainda relacionada ao trabalho, o goleiro Diego Alves perdeu posição aí pro Hugo Souza, quando o treinador de goleiro Paulo Grilo viu um grande potencial no atleta. O Diego Ribas, que era muito utilizado até a chegada do técnico português e chegou a entrar na decisão da Supercopa deste ano, tem perdido espaço e tem participado menos dos jogos também. Apesar de menos acionados, vale ressaltar que ambos os Diegos podem ser importantes aí no restante da temporada, e Paulo se preocupa em manter todos motivados. Everton Ribeiro também, né, que a gente sabe que em alguns momentos foi utilizado em posicionamentos diferentes. A gente percebe que o treinador tem uma enorme confiança aí no seu potencial, assim como os torcedores. E aí, claro, pretende aí ainda dar muitas oportunidades ao Everton. Eu separei aqui, eu fiz uma matéria no nosso Instagram, que eu falo também que o Vitinho e o Marinho também têm participado poucos minutos nos jogos, né? O primeiro, por exemplo, o Vitinho, sempre foi mais utilizado pelos treinadores anteriores, mas o que percebemos é que o desejo do Paulo é de utilizar mais o jovem Lázaro, né? E ainda dar mais minutagem também ao Pedro. Ainda assim, nos jogos que entrou, o Vitinho tem desempenhado aí boas partidas, né? E o Marinho também já começa a entrar e receber elogios de todos, tá? A gente estava falando justamente do Lázaro, e o Lázaro falou no Resenha do Craque, eu convido vocês a acompanharem na íntegra, mas ele falou na Flá TV, né, um pouquinho sobre Paulo Souza, sobre esse momento no Flamengo. Então, esses 2 jogos aí da semifinais contra o Vasco foram bastante importantes para nós, né? Que a gente sabe do tamanho do clássico que é, do ambiente que se torna quando se ganha o Flamengo e Vasco. E ali no primeiro jogo e no segundo jogo a gente conseguiu o placar de 1-0. Então isso nos dá mais a confiança de seguir o nosso trabalho para buscar esse título aí, que é o mais importante. Não só o título, mas como o tetra. Tá?
O Lázaro, ele ainda falou que a chegada do Mister e toda a sua comissão tem me ajudado bastante. Tem me dado todo o suporte. O principal é a confiança, e ele tem me dado confiança. Para mim e para todo o grupo, tem ajudado bastante. Estou aprendendo também. A gente sabe que o Mister tem uma cultura totalmente diferente da Europa, né? Então, eu só tenho a crescer e evoluir cada vez mais. Seguindo nessa batida que eu estou, com muita confiança. Então, o Lázaro falando sobre esse seu momento aí no Flamengo, né, que vem crescendo aí muito. E aí eu também queria falar um pouquinho, mais uma vez agora, sobre o mercado da bola, que a gente até postou um Reels lá, remixando o Thiago Asmar, o pilhado, que ele, lá na Jovem Pan, com o Mauro César, ele falou sobre a questão do Arturo Vidal. Que o Arturo Vidal, por um acaso, treinando no Ninho do Urubu, ganha a camisa do Flamengo, conversa com os dirigentes do Flamengo. Se a torcida do Flamengo no Maracanã grita o nome do Vidal, o pilhado falou que ele na mesma hora marca a reunião, assina com o Flamengo e joga pelo Flamengo, né? Vai se tornar jogador do Flamengo. Que a torcida do Flamengo é só a torcida do Flamengo. Gritar o nome do Vidal, né? Ele ganhando a camisa do Flamengo, encontrando os dirigentes do Flamengo, que ele vai fechar com o Flamengo. Aí o Mauro César, óbvio, falou, o problema disso tudo é sentar lá também e ver o salário que ele vai ganhar, né? O salário é altíssimo, né? Então, o Thiago Asmar falando sobre essa possibilidade, o Mauro César deu logo uma ducha de água fria, porque sabe que o valor do salário do jogador é bem alto. Além disso, né, o meu amigo Rafa Melo, ele pesquisou, procurou saber aí com o futebol do Flamengo, com relação a possível treino do Chile no Ninho do Urubu, e o Chile já terminou a preparação, segundo ele me passou. O Rafa disse que o Chile terminou a preparação já e chega hoje de noite no Rio. Então o Chile não iria treinar no Ninho do Urubu. Então esse encontro do Vidal com os dirigentes do Flamengo, né, ele não acontece no Ninho do Urubu, mas, né, o Marcos Braz, o Spindle tem que agir, né? Chama ele para um cafezinho, alguém tem que fazer alguma coisa. Chama ele para um café, leva uma camisa do Flamengo, já bota ali o projeto ali para ele, já fala, ó, isso aqui que eu tenho, como é que vai ser, vai aceitar vir por esse valor. Acabou, preto no branco, acabou, resolveu. Essa é a possibilidade, né? E eu, inclusive, estava vendo aqui, o Vidal estava punido, mas eu conversando com o Rafa que fez uma pesquisa e falou que a FIFA teria perdoado a punição e que o Arturo Vidal pode entrar em campo contra a seleção brasileira no Maracanã, e com isso a torcida do Flamengo tem a oportunidade de gritar o nome do jogador, fazer musiquinha, o que ela quiser, e com isso pode facilitar essa vinda do Arturo Vidal. E você, torcedor do Flamengo, o que você pensa disso? Tem chance do Flamengo contratar o Vidal? Alô, torcida! Vai gritar o nome dele? Você, torcedor, vai estar lá no Maracanã, vai gritar o nome do Vidal? Quem sabe, né? Vai que jogador aí muito desejado pela torcida do Flamengo, e muitos, né, acreditam. O próprio Arturo Vidal está sempre citando o Flamengo, sempre fazendo postagens, sempre utilizando a camisa do Flamengo, mas tem torcedor que fala, ele só quer aparecer, usar o engajamento da torcida do Flamengo. Vou deixar você comentar aqui no nosso vídeo. Convido você aí então a seguir, curtir, compartilhar na sua página do Facebook. Você que está no YouTube, se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Não se esqueça dos nossos links aí na descrição e no comentário fixado do YouTube, descrição do Face, né? Tem aí Betzord com desconto, como a gente já falou. Aproveite agora mesmo, clique e você vai se dar bem. A gente também está deixando aqui sempre, né, o QR Code para você estar apontando a sua câmera para cá e garantindo o Betzord com um desconto de 90%. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Aqui, ó. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço.